E se você corrige cirurgicamente, você pode voltar a ter sintomas. Só que os sintomas que você tem hoje, seguramente, são menor de intensidade do que você tinha anteriormente. A gente tem mais um telespectador na linha com a gente. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala com a gente? Bom dia, tudo na paz? Graças a Deus. Tudo. Você Na tá paz. bem? Eu quero... Obrigado. Olha, doutor, Diga. eu tomo muito no Guaraná para azia no estômago. Às vezes eu estou na farmácia tomando no Guaraná. Sim. Eno Guaraná. Então, à Eno. noite, minha boca, quando eu vou dormir, a minha boca fica amargando. O que é que eu devo fazer para deixar de tomar esse Guaraná e para a boca deixar de amargar quando eu estiver dormindo? Ele toma muito Eno. O Eno, É suspender essa que autorização é o disso sal de aí. frutas, né? Você tem que suspender esse uso desse eno que você faz e procurar um médico para fazer uma avaliação adequada para saber o que está ocorrendo com você. Do ponto de vista prático, seria isso, o ideal, né? Doutor, quem tem gastrite necessariamente vai ter o refluxo ou vice-versa? Não. Uma coisa não Como eu está disse ligada à anteriormente, são outra. situações completamente diferentes, são doenças de fisiopatologia diferente. O refluxo é uma coisa. É basicamente, como nós já dissemos aqui, vocês já abriram um programa falando, dando os conceitos básicos. Eu fiquei olhando, o que é que eu vou dizer? Que vocês falaram aqui Tem tanta muita coisa, muita viu, coisa. vai? Tem. A gente leu, Já né, para falaram não chegar tanta aqui coisa tão... que eu digo, eu vou dizer o que mais, né? A gastrite não, a gastrite seria uma situação, como eu disse anteriormente, na maioria das vezes, se o indivíduo vai, por exemplo, para uma endoscopia, ele tem uma gastrite anatematosa, aquilo é um resultado de exame, é um achado de exame, e que pode não ter, algumas vezes, nenhum sintoma, Sintoma. A certo? gente tem mais um telespectador na linha. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem dia. fala? É a Jocácia de Mangabeira. Opa, galera de Mangabeira, beijo grande pra vocês. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. A minha pergunta é quase anterior à da anterior. É porque quase toda noite eu tenho um ataque de refluxo e sinto muita falta de ar Isso, e o engasgo. isso. Você quer saber Por quê? o que pode fazer? É isso? Isso. Veja E o aí, seguinte, doutor? o que é que você tem do ponto de vista prático? Nós já conversamos, você deve estar ouvindo essa nossa conversa anteriormente, e você viu que, em algumas vezes, os pacientes que são portadores de refluxo, eles têm o quê? Tem aquela manifestação atípica, que é o quê? A tosse, o pigarro e, algumas vezes, o acordar à noite tossindo sufocado. Isso, muitas vezes, tem relação com o hábito que você tem alimentar. Por exemplo, deitar-se, tomar um copo de suco com um cachorro quente e deitar, certo? Então, o resultado, o que é que isso faz? Isso faz com que, se você tiver facilidade para refluxo, durante a noite, quando você ficar naquela posição horizontal, esse líquido do estômago vai voltar e vai dar a sensação de engasgo, vai dar tosse, vai dar pigarro. Uma das coisas que você precisa ter, volto a dizer, procura um médico, mas a princípio eu poderia lhe orientar o seguinte, eleva a cabeceira de sua cama, 15 centímetros, para você evitar esse refluxo durante a madrugada. E procurar um médico para uma adequação desse seu refluxo, em termos de medicação. Deixa a gente mandar um beijo, abrir um espaço aqui para todo mundo, a galera nos assistindo através do Facebook, viu, doutor? Então a gente tá ganhando aí o mundo pelo Facebook, todo Isso. mundo nos assistindo. Beijo grande para todo mundo. Doutor, questão de alimentação. A gente sabe que eu já fui em vários gastros e todos me dizem a mesma coisa. Sam, a alimentação é o principal para você evitar o refluxo. O que a gente realmente não pode comer, doutor? Porque isso é uma lista que eu nunca consegui entender bem. Nem você, nem eu. Ninguém, né, doutor? Porque, na verdade, Veja o às vezes seguinte, come... na às vezes realidade, como eu disse anteriormente, refluxo é uma doença personalizada. Então, por exemplo, tem pacientes que comem um biscoito de creme crack e tem azia. Já você pode comer 3 e não ter nada. Então, a questão alimentar, evidentemente, o alimento do dia a dia, que eu sempre digo, o arroz, o feijão, o arroz, a macaxeira, o inhame, isso são alimentos do dia a dia, esses alimentos não tem problema, desde que você não sinta refluxo. Agora, existem alguns alimentos que são chamados alimentos hipertônicos. Por exemplo, meio São João é um desastre para quem tem refluxo. A pamonha e a canjica, o bolo de milho, o bolo Bahia, esses alimentos habitualmente dão muita azia nesse grupo de pacientes, se não tiver com o seu refluxo controlado. Entendeu como é? Uma sopa de feijão, uma tapioca. Então, tudo isso são alimentos que podem fazer. Então, qual é a orientação que eu dou? Procurar se alimentar, e se você, na vigência da alimentação, você observar que sente azia ou sente algum incômodo com esse alimento, você suspende momentaneamente e faz a medicação estabelecida. E lembrar que a medicação, algumas vezes, tem que ser medicação de qualidade, porque cada paciente responde de uma forma diferente.
Um responde bem ao omeprazol, o outro responde bem a uma outra medicação. Nós somos exemplos disso, né? Porque a gente tem o mesmo problema, às vezes ela come uma coisa que eu como, passo mal, às vezes ela diz, tu vai comer isso, eu não sinto nada, né? É verdade. E a gente é exemplo disso. Tem mais um telespectador na linha. Alô, bom dia. Alô, Bom dia. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. É Antônio de Bahia. Baixa só um pouquinho o volume da tua TV, meu querido. Pode ser? Pode. Pronto, Obrigada, obrigada. Antônio. Agora, ó, mande ver na pergunta. Ô, doutor, eu queria saber por que eu tenho a dor no estômago. Mês passado, semana passada, fui 3 vezes para o hospital. Dor, aí eu tenho um problema de massa e gordura no fígado. Problema de quê? Eu não consulto com o médico, mas é direto me dando essa crise. Gastrite. Tem gastrite. Você tem gastrite e gordura no fígado, é isso? E tem uma limpar, aquele a minha barriga incha. Fica tudo inchado. A barriga incha. Você quer saber se isso tem a ver com refluxo, é isso, Antônio? É, exato. Exato. Tá E aí, bom, doutor? Antônio. Obrigada, querido. Bom dia. Essa história do interior, a gente diz o bucho inchado. Essa história do bucho inchado, doutor, pelo amor de Deus, tem a ver com refluxo? Não, veja o seguinte, a situação de Antônio é uma coisa interessante. Algumas vezes o paciente vai a um hospital 2, 3 vezes com dor intensa. Eu sempre digo que, na maioria das vezes, estômago não leva a paciente à emergência. Quem leva a pacientes à emergência são situações em que você tem cólicas, órgão oco, por exemplo, é uma via biliar, é uma cólica da vesícula, e que o paciente chega no evento com aquela dor intensa pensando que é estômago. Rarissimamente você pode ter uma dor intensa em função de uma dor de estômago, a não ser que você tenha uma gastrite aguda, induzida por uma medicação, por um anti-inflamatório, justificaria a intensidade da dor. Mas no contexto geral, pelo menos na minha maneira de ver e na pequena experiência de vida que eu tenho em gastro, eu não tenho visto o estômago sendo responsável. E muitas vezes os pacientes fazem medicação para estômago e não melhoram. Aí um dia faz lá uma ultrassonografia e tem lá, está cheio de cálculo de vesícula. É uma possibilidade. Eu não estou dizendo que isso é padrão, certo? Mas é uma possibilidade que a gente tem que pensar num paciente que tem dor intensa de andar superior de abdômen e vai. Existem outras causas também que podem levar isso aí. Uma parasitose intestinal alta, uma pancreatite, em resumo, N doenças que podem As fazer pessoas isso. também confundem essa dor, coração, pode ser. Exatamente, Também, né? Tem que exatamente. ter muito cuidado com Muito isso. cuidado, com certeza. Precisa do paciente idoso, paciente que começa com dor epigástrica, sem muita característica. Isso é importante que se seja feita uma reavaliação. E o refluxo na gravidez é comum? Muito frequente. A gravidez é uma fase em que você tem normalmente o que é que promove o refluxo? Você tem a questão do aumento de pressão da cavidade abdominal e a própria gestante já tem alterações hormonais que podem diminuir a pressão do esfíncter inferior do esôfago. E isso constitui um elemento facilitador, certo? Especialmente no terceiro trimestre. E aí a paciente reclama de muita dor e aí hoje você tem subsídios que melhoram e conduzem a uma melhor qualidade de vida dessas pacientes que estão no período gestacional. Então pode usar medicação acompanhada, claro, sempre pelo médico. Com certeza, porque existem alguns medicamentos que, segundo o FDA, eles são, por exemplo, classe B, classe C, que não podem ser utilizados por gestantes. Doutor, e uma curiosidade, existem algumas pessoas que fazem uso, por exemplo, de leite magnésio, hidróxido de alumínio. É comum para quem reclama e se automedica. Eu tenho gastrite, estou com azia, vai lá na farmácia, compra. Eu vou confessar que particularmente, de vez em quando, eu faço isso. Não sei até que ponto isso é legal, o que é que age, o que passa, doutor? Alivia. Passa. Alivia tanto, gente. Raciocínio da seguinte forma, o que seria a azia, então? A azia é o ácido do estômago que está em cima de uma mucosa danificada, que é a esofagite, que você tem secundária ao refluxo, certo? Então, se você está com queimor, se você está com azia e usa uma dessas, um saldiano, um sorrisal, alguma coisa, são situações que são chamadas antiácidas. E aí vai combater o ácido e você vai ter a sensação de melhora. Só que você raciocine e veja, na sua experiência já com portadora de refluxo, que isso é uma coisa que demora muito pouco. É uma maquiagem, né? Pois é. Existem alguns pacientes que chegam para mim, doutor, eu tomo suco de batatinha, resolve. Momentaneamente, porque o suco de batatinha, eu não tenho nenhum dado científico sobre isso, mas do ponto de vista de experiência e pela observação que a população faz, Mastruz com leite também, isso né? deve ter uma tantas ação outras, antiácida. babosa. Deve ter um antiácido. Agora, lembrando que isso é emergencial. Um paliativo. Um paliativo. Né? Você Tem que fazer toma, um não vai tratamento. resolver o seu refluxo. Vai lhe tirar daquela situação que você está emergencial. Doutor,
Antes da gente encerrar o bloco aqui, eu queria só tirar uma dúvida que muitos médicos, eu não sei se porque eu sou uma paciente teimosa, eu faço algumas coisas erradas, e aí eles me dizem, não sei se para me assustar, mas o refluxo ele pode levar ao câncer, doutor? Veja o seguinte, nós estamos observando no mundo atual a questão da incidência maior de câncer na porção terminal do esôfago. E que os trabalhos científicos mostram que isso poderia ser secundário ao refluxo. Só que esse dado é uma coisa muito pequena. Então, por exemplo, existe uma alteração que o indivíduo que é portador de refluxo de forma crônica pode apresentar, é uma alteração dessa mucosa do texto terminal chamada metaplasia de Barrett, o esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett, se você vai para o Dr. Google, ele vai dizer, isso vai levar a câncer. Nem sempre. Tanto é que os consensos mundiais hoje, o ECG, por exemplo, que é a American College of Gastroenterology, ela indica o quê? Você fazia uma endoscopia a cada 3 anos para controle de Barrett, partindo do princípio que essa modificação é 0,04% ao ano. Quer dizer, muito pequena e que habitualmente a população é vigiada, porque a endoscopia no nosso país é relativamente barata. Então, muitas vezes você pega um paciente que está fazendo endoscopia de 3 em 3 anos e aquilo é suficiente para lhe manter em vigilância. Você está entendendo como é? Mas quem já tem um histórico de refluxo, de gastrite, até úlcera tem que fazer pelo menos uma vez por ano, é o indicado? Não necessariamente, não. Essa história de fazer endoscopia anual, eu sempre digo aos meus pacientes. Os pacientes chegam, doutor, eu estou no médico, eu fui a um colega, eu tenho feito tratamento, tenho feito endoscopia anual. Aí o que é que eu digo? Faz o seguinte, a senhora coloca todas as suas endoscopias lado a lado. Veja, o resultado é o mesmo. É um exame meio invasivo. É invasivo e o resultado é praticamente o mesmo. A não ser que você tenha situações especiais. É um paciente, por exemplo, que tem uma úlcera gástrica. A úlcera gástrica de região antral, a gente sabe que ela pode, a longo prazo, ter uma certa modificação. Então, esse paciente precisa de uma vigilância naquele momento. Ele faz o tratamento, 60 a 90 dias, ele repete a endoscopia, vê se cicatrizou. Biopsia, faz tudo. Também, né? A pylori, tem tudo isso que você tem que fazer. Ai, meu Deus, isso é muito complicado, doutor. Eu confesso que eu sofro. A minha parte, o que eu mais sofro com refluxo é a alimentação. Porque eu era viciada em café e o médico me proibiu a princípio. Aí eu substituí um vício por outro. Me viciei em energético, que também tem cafeína. A cafeína e ainda é pior, que é gaseificado. Então, é uma coisa de louco, minha gente. Eu tomo um dia, 2, não sinto nada, no terceiro eu já tô morrendo. Para você ver que os sintomas variam de pessoa para pessoa, que eu já tomo café e não sinto nada. Agora, em quantidade, bem pouca. E você tem que ver o seguinte, hoje, se você perguntar, tem algum trabalho científico que diga que café faz mal ao refluxo? Não tem. Não tem. Que bom. Agora, o que é que você vai observar? Peraí, calma. Que bom que eu sou... Calma. fã de O que é que café. você vai observar? Você vai observar que o paciente que faz uso de café ele não toma café frio, ele toma café quente. Então, o que pode estar envolvido na história é a temperatura. Então deve ser por isso que dá não faz irritação. mal para mim, que eu não gosto de café muito quente. A temperatura da comida também Como um influencia. todo, exatamente. O que é que você tem, por exemplo? Tem uns trabalhos científicos mostrando que no sul do nosso país, onde você tem a utilização do chimarrão, né? O Rio Grande do Sul, ele usa o chimarrão com a garrafa de água quente junto. A incidência de câncer nessa população é um pouquinho maior. Talvez seja por conta do uso do chimarrão, pela temperatura com que ele é ingerido. Pois é, então deve ser o segredo do café no meu caso, viu, Samia? Que eu não gosto de café quente demais, tem que ser... Eu não vejo o seguinte, eu não estou liberando café, tá? Eu não estou liberando café. Porque agora ela vai andar com não tem, se você tiver perguntar a mim, entre cigarro e café, qual que lhe faz mais mal? O cigarro. A nicotina, sabidamente, tem trabalho científico mostrando que ele diminui a pressão do esfíncter inferior do esôfago. Mas o café também faz Mas mal. o café faz por conta desse contexto, tá? Pela situação que nós conversamos. Mas eu tomo ele menos, mais frio. E habitualmente você toma um pouquinho, você não toma uma vez por dia. Um copo de café inteiro, como você vê fora. Você chega fora do país e acaba tomando fora café. do país, você vê que a gente assiste aqueles seriados, é o povo tudo com aquele... Manda um café, um caneco de café. Eu Starbucks, né? Os cafés da vida, assim, cada copo desse tamanho, com chantilly. Ai, meu Deus, é muito bom. Meu Deus, é muito bom, né? Doutor, muito obrigada. Super esclarecedora. Eu tenho certeza que quem está em casa adorou. Muito obrigada. Eu já vou pegar o seu cartão, viu? Epa! Porque eu já vou lá. Eu não posso ver um gasto que eu tô lá. Tô junto. A gente passeia em Não, mas é o gasto. seguinte, eu acho que, vou voltar a dizer, a questão do tratamento em si, se você segue as normas, se você utiliza a medicação e se você depende de voz para sobreviver, você tem que controlar esse refluxo adequadamente. É verdade. Tem jeito, Especialmente amiga. as manifestações atípicas, a rouquidão, a tosse, o pigarro, a sensação de engasgo.
porque você precisa da voz. Voz para você significa instrumento de trabalho. E se Com a gente não se certeza. cuidar, a gente não ganha dinheiro no final do mês? Isso. Então, vamos cuidar. Isso não Tá dá faltando, não, tá viu? faltando 2, 3 dias porque tá rouca. Olha aí a Né? confusão. Aí liga, olha, eu tô precisando de uma gravação para tal lugar. Tô sem voz, não dá, né? Olha aí. Não É dá. verdade. Eu tô É. muito obrigada, Nada, viu? Foi uma delícia. precisando disponha, tá? Ó, a Qualquer gente vai coisa. pro intervalo.